Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Cara, hoje muita gente tem problema com ansiedade. A gente vê cada vez mais esse tipo de notícia e eu já tive problema sério com isso. Então tenho uma certa autoridade para falar, não sou profissional da área, mas eu já tive essa doença e ainda lido com ela em doses menores. E eu não tive um probleminha, tô me sentindo bem ansioso. Não, eu fui internado em um hospital psiquiátrico, inclusive na época teve uma galera aí muito mal intencionada perto de mim que falou que eu fui internado por causa de drogas. Se fosse também não teria um grande problema, porque a vida é minha, mas não era, né? Então se tiver algum desses aí assistindo, você foi mau caráter. Você que falou isso da minha vida aí há 15 anos atrás, beleza? Mas virando a página, falando sobre a ansiedade em si, uma das causas da ansiedade é porque a gente tem a geração muito fraca. E cara, isso aqui não é nenhum tipo de indelicadeza falar. Então basicamente o que é ansiedade? Ansiedade é um medo muito aflorado ali na pessoa. Geralmente ele é causado que a pessoa fica com a cabeça o tempo inteiro no futuro, mas não é um futuro de longo prazo, num sentido de planejamento de vida. Isso até é saudável, tá? Você ter visão de longo prazo e planejar pequenos passos na sua vida. Se você fizer isso, você tende a ficar menos ansioso. Mas o ansioso, ele não planeja nada e ele fica sempre com a cabeça num futuro de curto prazo. No dia de amanhã, algumas horas para frente, algumas semanas para frente, ele fica sempre agoniado. Isso vai gerando um pavor ali nessa pessoa. Outra coisa também que gera muita ansiedade é a pessoa superdimensionar todos os problemas que acontecem com ela. E quando uma pessoa considera todas as situações muito grandes ou muito graves, na verdade, existe uma grande chance de que essa pessoa esteja despreparada para lidar com as situações da vida. Vou te dar um exemplo aqui. Se eu perguntar para você quanto que é 3 ao quadrado, eu presumo que a maioria vai saber fazer a conta muito facilmente, vai saber que é 9. Mas se eu perguntar para uma criança de 6 anos, é bem provável que ele não saiba. Por quê? Porque ele ainda não sabe fazer conta de potências na matemática. Ele não sabe o que é um número elevado ao quadrado. Se ele ler ali o 3 e o númerozinho 2 ali em cima, talvez ele ache que seja 3 mais 2, ele ache que seja 5, por exemplo. Certo? Porque ele não tem aquela informação, ele não passou por aquele nível de desenvolvimento pessoal. Adquirir a informação sobre a conta de 3 ao quadrado é um tipo de crescimento pessoal que eu presumo que a maioria de vocês, se são alfabetizados e escolarizados, já passaram. É por isso que quando eu pergunto para você quanto é 3 ao quadrado, você faz essa conta com muita facilidade. E se eu perguntar para uma criança de 6 anos, ela provavelmente não vai saber fazer. Só que acontece isso com tudo quanto é tipo de situações da vida. Tem situações que acontecem com a gente que há tempos atrás a gente via muito mais dificuldade. Sendo assim, quando a gente passa pelos processos da vida, quando a gente traça objetivos e os cumpre, a gente acaba crescendo como pessoa, de modo que as situações que nos acontecem tendem a nos atingir menos. Então, as pessoas que geralmente se apavoram com tudo é um grande problema para elas, são pessoas que têm baixo nível de desenvolvimento pessoal. Quando eu falo desenvolvimento pessoal, não estou falando só de fazer cursinho na internet ou de ler livros, mas principalmente de passar por processos na vida, de traçar objetivos e cumpri-los, de crescer como pessoa. E isso passa pela questão intelectual, passa pela questão espiritual, passa pela questão física, passa pela questão de se alimentar melhor, passa pela questão de crescer profissionalmente, passa pela questão do autoconhecimento, passa pela questão de melhorar a aparência, passa pela questão de se resolver sexualmente, ou seja, crescer como pessoa é um processo contínuo. E a gente vive num tempo em que as pessoas, principalmente da minha geração para baixo, estão fugindo dos processos da vida. Muito porque a geração dos nossos pais, que são dos meus pais, são os baby boomers, que são as pessoas que nasceram ali entre 55 e 65, mais ou menos, 70 mais ou menos. Foi uma geração que prosperou muito, mas que também foi muito super protetora, porque passou por muita dificuldade e não quis que os filhos passassem, só que isso gerou uma disfunção, gerou um excesso de gente fraca. As pessoas da minha geração já são fracas e da geração para baixo são mais fracas ainda porque foram super protegidas. Então não tem muita vantagem em um pai querer privar o filho das dificuldades naturais da vida, porque as dificuldades naturais da vida forjam o caráter do ser humano. Então essa geração que foi super protegida e não soube lidar com dificuldades, ela tá ficando ansiosa demais porque ela tem uma força de caráter muito pequena.
associado a isso também tem um excesso de informações de baixa qualidade. Cara, a gente fica aqui o tempo inteiro passando no Reels, ver meme, ver videozinho engraçado. Eu faço também, ninguém aqui é ser humano perfeito, a gente precisa de um nível de entretenimento. Mas se for só isso, o nosso cérebro não vai ter nada. A gente não tem nenhuma musculatura cerebral, nenhuma musculatura mental para lidar com situações da vida. Você pega a letra de uma música popular, de uma música comercial hoje, cara, ela tem poucas palavras. Ela não tem conteúdo literário nenhum, ela não ensina nada de útil. Ela é só uma rima ali fútil, vulgar, para as pessoas fazerem uma dancinha na internet. Só que isso, do ponto de vista de crescimento intelectual, não agrega nada. Nos anos 90, você ainda tinha, por exemplo, no pop rock nacional, letras com mais complexidade que aumentavam o horizonte imaginário das pessoas, faziam elas pensarem mais. Então, quando você não tem informações de qualidade no seu cérebro, quando você não lê nada, quando você não estuda nada, quando você não aprende nada, quando você tem pouco vocabulário também significa conhecer poucos elementos da realidade, ok? Quanto mais palavras uma pessoa tem no seu vocabulário, mais elementos da realidade ela conhece. Isso faz com que as pessoas estejam despreparadas para lidarem com situações reais da vida. Aí quando ela lida com um problema real, e muitas vezes é uma coisa pequena, sei lá, um boleto para pagar, um problema para resolver com o carro, uma compra para fazer no supermercado, uma negociação, coisinhas pequenas, uma prova, coisas reais da vida, demandas reais da vida. Essa geração ela fica muito apavorada porque não tem absolutamente nada de útil no cérebro dela. Então, o grande antídoto para a ansiedade é o crescimento pessoal. E se você for olhar do ponto de vista cristão, ansiedade é pecado. Ah, que indelicadeza, que insensível, ansiedade é uma doença, muita gente sofre. Pois é, mas é pecado porque Jesus diz para não sermos ansiosos, e desobedecer uma ordem de Jesus é pecado. Ele fala, não andem ansiosos pelo que haver de vestir e de comer. Ele vai continuar dizendo que para observar as aves do céu, que elas não semeiam e não tecem, e elas são alimentadas pelo Pai Celestial, e que as flores do campo que não tecem, ou seja, não costuram, se vestem muito mais bonitas do que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu, ou seja, que Deus cuida de tudo. E no final desse texto ele vai concluir, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que é o seguinte, buscar o reino de Deus significa o seguinte, você confiar em Deus e fazer a sua parte. Então quando você busca o reino de Deus, você também se desenvolve como pessoa.